Alô, internautas, estamos aqui mais uma vez, eu e o... João Paulo Fontoura. para mais uma edição do CP Futebol Clube. Hoje uma edição especial, né, JP? Porque avizinha o clássico Grenal, clássico 4-4-2 e Clássico com número de esquema tático, né? 4-4-2, não tinha percebido, mas é verdade. 4-4-2. Sabia que o primeiro Grenal que eu trabalhei na minha vida também foi de um esquema tático 3-5-2. Eu tô velho, o teu deve ser anterior a isso ainda. O meu é anterior, mas eu não me recordo. Eu recordo porque era um número, assim, de esquema tático também. Interessante. Bom, Isso não interessa pra ninguém. Não interessa para para ninguém, exatamente, mas tudo bem, é uma... Um nariz de cera. É, um nariz de cera. O Inter venceu o Corinthians nessa quarta-feira por 1-0, gol do Wesley, um golaço, por sinal. E o Grêmio? O Grêmio perdeu mais uma vez, né? Perdeu a quinta partida consecutiva no Campeonato Brasileiro e na hora que sacramentou a derrota, a gente foi fazer uma pesquisa rápida aqui na redação. Desde 2004, no segundo rebaixamento do Grêmio, isso não acontecia. Nem mesmo em 2021, quando o Grêmio caiu, pela terceira vez na sua história, o Grêmio tinha perdido 5 partidas seguidas. Então, é um cenário alarmante para a torcida do Grêmio, né, Fabrício? O Grêmio está na zona de rebaixamento. Para quem não olhou a tabela ainda, está na zona de rebaixamento. Mas tem 2 jogos a menos que a maioria dos seus adversários, como o próprio Renato falou na coletiva depois. O pessoal ficar mais calmo, né? O Renato tem esse poder, né? Ele tem essa moral para... Tem. É inacreditável como ele tem o controle quase que absoluto, né? Da torcida do Grêmio, principalmente em momentos ruins. Inclusive, eu estava lendo a tua matéria, que vai Gostaste? ser... Gostei, como sempre. Que vai sair amanhã nas páginas do Correio do Povo e também no site. E tu exatamente fala isso, que se fosse outro treinador, já estava na corda bamba, né? Mas como é o Renato, uma estátua... E até o que eu tentei colocar ali, que não é pela capacidade que o momento exige de um técnico de remobilizar o grupo, né? Mas sim pelo, de fato, desse status que o Renato tem no time, né? A gente, na nossa última edição do programa aqui, a gente levantou uma hipótese bem pequena, né, sobre um eventual tropeço do Inter contra o Corinthians e depois no Grenal, como isso afetaria o Kudê. E ao Renato a gente falou, nem que perca, como de fato perdeu para o Fortaleza, e uma eventual derrota no Grenal, isso vai abalar o Renato, porque de fato o Renato no Grêmio ele tem uma capacidade de ser inabalável. O Renato só sai se ele quiser, né? Eu acredito que com essa gestão ele é muito parceiro, ele é amigo de longuíssima data do Guerra, né? Para quem não lembra, o Guerra, como diretor de futebol em 2010, é quem busca o Renato na época no Bahia, na Série B, se eu não estou enganado, na Série B, e leva o Renato para sua primeira experiência de técnico no Grêmio, na primeira passagem, né? A primeira experiência fica chato, né? A primeira passagem dele no Grêmio em 2010. O Guerra, que hoje é o presidente, era o diretor e dali eles construíram uma amizade muito forte. Então, dá para dizer que, independentemente do resultado, o Renato fica, sem dúvida nenhuma, e o Kudê também fica, porque agora ganhou o jogo de quarta-feira sobre o Corinthians. O Inter, já entrando no jogo, né? O Inter... ele se recuperou não só pelo resultado, mas também se recuperou porque voltou a jogar bem, né? Principalmente no primeiro tempo, quando teve iniciativa. Né? Competiu, teve a iniciativa do jogo. O Kudê fez uma adaptação ao esquema, abrindo 2 pontas, né? O Wesley 2 Ws. E o Wanderson. Exatamente. E funcionou com o Alário de centroavante, né? Funcionou. O Inter jogou bem, principalmente no primeiro tempo, fez um gol, foi anulado, depois conseguiu fazer mais um golaço do Wesley de fora da área, que tem sido o principal jogador do Inter desde antes das enchentes, né? Ele continua sendo agora, na retomada para os times gaúchos aí das competições, ele continua sendo o principal jogador do Inter. Mesmo quando o Alan Patrick está em campo, ele ainda é o principal jogador do Inter e tem feito muitos gols, né? Ontem foi o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro, o 6º na temporada, considerando que ele não começou a temporada como titular, né? No Campeonato Gaúcho ele não era titular. Vamos trazer um bastidor aqui da redação. Na hora que saiu o gol, a gente comentou, né, Fabrício? E provavelmente o torcedor colorado que estava vendo o jogo, se não nesse jogo especificamente, nos recentes que o Wesley fez o gol importante, a gente comentou, né, de debates nossos do início da temporada, quando o Inter estava contratando os jogadores que contratou, a gente, nesses nossos bloquinhos aqui, a gente rabiscava que Inter jogaria, porque não cabiam todos os jogadores no esquema do Kudê, como de fato não couberam, mas nunca nos nossos alfarrábios o Wesley estava presente. Não, o Wesley estava sempre no final da fila. E agora não tem como tirar ele do time, né? Futebol é dinâmico, né? Agora
ter que arrumar vaga para os outros, né? Exatamente. Até porque tem muita gente fora, né? Exatamente. Até dá para a gente começar já a falar, de repente, Especular fazer time. uma projeção, porque o Inter vai ter vários, além da moral que essa vitória deu para o time, uma tranquilidade para o clássico, uma confiança para o jogo, também o Kudê vai contar com vários reforços, né? O Vitão cumpriu suspensão, volta automaticamente, é o melhor zagueiro do Inter nesse momento. O René também, embora seja... Mas tu acha que ele vai abrir mão do Robert Renan pelo lado esquerdo? Eu acho que o titular ainda é o René. O Robert Renan é uma improvisação, é um zagueiro. Ele até... ele faz bem aquela função, porque é bom salientar, até ontem o Kudê foi questionado sobre isso na coletiva, né? É importante a gente lembrar, né? Quem observa ali o time percebe que quando o Inter ataca, o René é um terceiro zagueiro, né? Ele fecha pelo meio ali, forma um trio de zagueiros junto com os dois zagueiros que normalmente estão ali. O Vitão Mercado, o Vitão até Robert Renan, ou nesse caso era Igor Gomes e Fernando improvisado, mas fica uma linha de 3. Por isso que não joga o argentino Bernabé. Porque o Bernabé tem uma outra característica que ele não consegue fazer essa função aí. Sim. Então, Porque o Inter tem jogadores que vão ao fundo pelos lados. Exatamente. Então, e no outro lado tem o Bustos, que se transforma quase num ponteiro quando o Inter está com a bola. Então, o Inter ataca com o Bustos no lado direito, um jogador pelo lado esquerdo, que era o Wanderson, e agora às vezes é o Wanderson, às vezes é o Wesley. Mas o René, que é um lateral esquerdo, ele fecha como zagueiro. Então, o Bernabé não pode fazer essa função e por isso que ele não joga. É simples assim. Sim. Por isso que ele improvisa Robert Renan como lateral, porque ele, de fato, se transforma num zagueiro quando o Inter ataca. E é bem simples de entender. Não é uma... o Kudê, quando faz isso, ele não está depreciando o jogador. É uma questão de característica. Por isso que o Bernabé não joga. Sim. Eu acho que o Bernabé vai jogar, e já jogou, inclusive, quando ele adapta. O jogo pediu uma característica diferente. Que o Ou René quando ele não... adapta. Ou quando ele adapta, que ele bota o Hugo Malo na direita, que é um... É um coringa também. Exatamente, que é um lateral que pode ficar mais, que pode, inclusive, atuar como zagueiro. Sim. Daí fica mais o Hugo Malo, fecha como zagueiro, e aí libera o Bernabé para fazer daí o ponteiro, entre aspas, no lado oposto. Quando isso não acontece, ele bota o Robert Renan, porque é uma característica. Por mais opções que o Inter tenha na comparação com o Grêmio, Fabrício, não sei se tu concordas, mas eu acho que não foge muito disso aí, o que a gente pode tratar, a gente, imprensa aqui falando, né, como um mistério para o Grenal, né? O Grenal geralmente tem esse aspecto de mistérios e tal, mas eu acho que dos dois lados não tem muito o que esconder dessa vez, pelo número de ausências dos dois lados. Olhando para o Grêmio aqui, eu acho que com a ausência do PP, que acho que vai ser bastante sentida pelo Renato, já foi, né? Quando o Renato avisa que multou o jogador, também é pela consequência do ato, né? O cara ficar fora do Grenal por um carrinho do jeito que o PP deu, acho que até foi mais imprudente do que... Foi logo depois do gol, que qualquer né? outra Tava coisa. Um jogo tenso e aí... Nitidamente ele quis recolher a perna, mas de fato foi um lance feio e passível de cartão. O gramado molhado, escorregou mais do que... Tinha que ter sido prudente. Mas o Renato vai ter que colocar, imagino eu, o Carbacho, que vem voltando aos poucos, já entrando em todos os jogos desde que voltou de lesão. É o cara da posição e a partir daí não tem mais... alternativas novas. Não tem mais o que esconder de escalação, né? Tá, mas e o centroavante? É isso que eu ia completar. Com a colocação do JP Galvão no jogo contra o Fortaleza e pela explicação que o Renato também deu, que é bem parecida a que o Kudê dá para a presença do René, porque é o da função característica. O Renato disse, eu só tenho ele para a função, e explicou, argumentou que colocar o Nathan Fernandes pelo meio tira espaço para ele fazer o que ele tem de melhor, que é correr. Ele perde as características na visão do Renato. O time do Grêmio não tem mistério, né? Ele definiu o goleiro já, por exemplo. Vamos lá, então. Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Duas novidades já na zaga, né? Em relação ao time que jogou na quarta-feira. Sou estranho o Kahneman ter forçado o cartão amarelo no jogo anterior ao ele forçou contra o Botafogo e aí não foi anterior ao Botafogo, que eu não lembro agora qual é o que ele forçou, não jogou contra o Botafogo e também não jogou contra o Fortaleza, né? Então,
Embora o Renato tenha dito que o Kahneman está com imunidade baixa, deixou no ar que ele pode estar com alguma lesão, mas eu duvido que o Kahneman fique de fora. Repetindo então a zaga: João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. O Dodge, que se firmou como titular na ausência do Vila Sante. Carbajo e o Cristaldo. Pavon, que aqui bota um asterisco. Não vi ainda a tua ficha técnica, mas é o único estreante pelo lado do Grêmio, em Grenais. JP Galvão e Gustavinho. Acho que não foge disso aí. O Renato não tem muita alternativa. Exatamente. O Inter tem algumas indefinições e um pequeno mistério, mas vamos lá. Eu diria que o Fabrício está confirmado. Não e é estreante teu xará, né? E vem jogando bem, né? Bem. Ele quando exigido... Apareceu, Exato, fez não comprometeu nenhuma algumas vez. boas defesas. Não, até nesse último jogo ele não foi tão exigido, mas no anterior ele fez algumas boas defesas. Enfim, está correspondendo à expectativa que se tinha nele, que era um goleiro experiente e cumpridor. Que é o que se espera de um goleiro reserva. Exatamente. Bustos, Vitão, que volta de suspensão, e aí tem uma pequena indefinição. Fernando, né? Sempre que tiver o Fernando à disposição, quando não for definido onde ele vai jogar, ele pode jogar em qualquer um. Pode jogar o Fernando, pode jogar o Mercado, Sim. e pode também aparecer o Robert Renan, por que não, né? Sim. Até o Robert Renan jogou muito bem contra o Corinthians, mas eu apostaria no Mercado até pela experiência. Mas aí sobra alguém do meio, pro Fernando ir pro meio. Eu acho que o Fernando, acho que ele vai tua esperar. aposta é que o Fernando não joga? Eu acho que não. Quer casar Vintinho? E o René na lateral esquerda. Vamos ver, de repente, aí vamos fazer essa aí. Aí o Thiago Maia, que não jogou por um desgaste, fica à disposição. Aí ele disputa a posição com o Fernando. Mas se a gente pegar o histórico recente, quando os dois estão à disposição, quem joga é o Thiago Maia. Nos jogos mais importantes, pelo menos, né? A tua memória é melhor que a minha. Aí o Arangues estava à disposição ontem, mas não começou o jogo, uma preservação. O Arangues é um jogador que, visivelmente, o Kudê dosa um pouquinho, né, a utilização dele, porque não é mais criança, está como nós, assim, né? Tem que se dosar um pouco. Então, o meio-campo seria Thiago Maia, Arangues, e aí sim que tem algum tipo de indefinição, porque tem mais jogadores do que vagas, né? O Wanderson, eu diria que a tendência seria uma repetição do esquema de quarta-feira, com o Wanderson por um lado e o Wesley pelo outro. Se o Alan Patrick puder jogar, lembrando que o Alan Patrick está junto com a delegação, ele viajou para Santa Catarina junto com a delegação, ele não jogou, não ficou nem no banco, mas ele está trabalhando lá junto com a delegação, até por uma questão de liderança ele viajou, né? Ele poderia ter ficado em Porto Alegre. É o capitão do time, né? É o capitão e um referencial técnico e também de liderança. Se ele jogar, bom, daí não tem dúvida, mas eu diria que tá bem aberto isso. E aí tem o Johan e o Alário. Sim. Na posição do Johan, que não é um jogador que está correspondendo plenamente. Ele cumpre ali uma função tática e aparece, né? Mas ele não tem aquele brilho de um jogador que poderia jogar nessa posição aí. E aí, então, nessa posição pode jogar o próprio Bruno Henrique, também pode aparecer, porque nessa escalação aqui, o Bruno Henrique não aparece. Sim. E ele vem jogando todos os jogos, né? Então, ele disputa a posição ou com o Arangues ou com o próprio Johan. Sim. Porque o Bruno Henrique ele tem essa característica. Ele joga em praticamente todos polivalente. os meio. Bom, baita jogador. Joga mais aberto pela direita, um pouquinho mais recuado como segundo volante, enfim. Então, essa seria a escalação que a gente espera aí do Inter, que é uma força máxima para o que tem nesse momento. Tem no momento. Lembrando que nos últimos jogos o Kudê tem sempre poupado alguns jogadores. Sim. Eu estou curioso, Fabrício, amanhã a gente já vai poder falar sobre isso. O assunto da escalação é para o árbitro da partida, que é um Grenal, né? Mas o Grenal também tem um ingrediente diferente que vai ser... Não é em campo neutro, porque o Grêmio vai ter maioria de torcedor, né? Não, vai ter. Quase... O estádio é neutro, 100%, mas quase 100% vai ter torcedores do Grêmio, né? 2.000 colorados são esperados. Mas a gente não sabe que a atmosfera vai... A gente imagina que a atmosfera vai ter, mas não é igual a do Beira-Rio, não é igual a da Arena. Muito então eu estou curioso pela arbitragem, né? Tô curioso. A gente debate no próximo programa a arbitragem, de repente, também. Amanhã à noite, nessa sexta-feira à noite, a gente fala sobre arbitragem e sobre outras cositas más. A gente nem falou, por exemplo, que é um assunto nevrálgico, delicado, a questão da Arena e do Grêmio, né? Foi nas últimas 24 horas, pegou fogo o assunto, né? Porque a Arena emitiu uma nota,
um tom bem forte, né, Fabrício? E houve uma resposta. Houve uma resposta imediata. Nessa quinta-feira, o Grêmio também publicou uma nota em seu site. Então, acho que não é um assunto para ser resolvido tão cedo. Isso no final das contas, claro que o clube tem os seus interesses, as suas motivações, a Arena Sim. tem, pro seu lado também, tem os seus interesses, suas motivações, mas no final das contas, o que vai acontecer é um possível atraso na recuperação do estádio. Para quem não pegou o assunto que a gente está falando, é o seguinte: o Grêmio judicializou um pedido para que ele tenha acesso ao caminho do dinheiro do seguro para ajudar na reconstrução, na recuperação da Arena, né? E a Arena se sentiu ofendida com essa ação do Grêmio, e respondeu, se dirigindo ao torcedor do Grêmio, inclusive apontando o dedo para a direção do clube, e disse, inclusive, num momento de crise no futebol. Crise no futebol, né? Que não tem nada a ver com a Arena, cá entre nós, né? E errada ela não tá. É um fato. É um fato. Mas não tem nada a ver com a Arena, a crise no futebol. Já que tu citaste a minha matéria, então, né, Fabrício? Isso tá. É de águas passadas também, né, Fabrício? Não é dessa gestão. Sem nem dúvida. Há uma relação. Há uma relação que nasceu torta e pau que nasce torto nunca se endireita. JP, tu acha que o Inter. Também sobre esse assunto estádio. Já sei que tu vai me perguntar. Eu sou maledicente, né? Vou fazer uma perguntinha, aquela bola nas costas. Mas deixa antes eu fazer um preâmbulo. O Inter antecipou hoje nas suas redes sociais que enfrenta o Juventude no dia 10 no Beira-Rio. Seria o primeiro jogo no Beira-Rio após as enchentes. No anúncio, o Inter não disse que é o primeiro jogo na volta das... Exatamente. Por quê? Porque 3 dias antes tem um jogo contra o Vasco que não tem local ainda. Domingo à noite. E o Inter vai trabalhar, e a tendência é que consiga, porque são só 3 dias, né? Já mandar esse jogo no Beira-Rio. E aí, nós temos aqui mais 3 semanas, né? Até lá. Hoje é dia 20, 21, 20, né? Então, tem mais 3 semanas até lá. O que vai acontecer? Será que aquela promessa, aquele namoro que aconteceu no início das enchentes lá... Para que o Grêmio jogue no Beira-Rio, essa é a pergunta? Porque o Grêmio joga no Beira-Rio, será que se confirma? Eu vou responder com a mesma resposta que um amigo meu me deu na redação. Esperemos o Grenal primeiro. Né? Eu acho que depende do Grenal, né? Não digo que depende, mas esperemos o Grenal. Acho que porque no primeiro momento se apertaram as mãos, são todos amigos, aí depois já houve um pequeno atrito quanto ao mando de campo. O Grenal a gente não sabe o que vai acontecer, então... Mas para mim seria natural que isso acontecesse. Bom, tá todo mundo emprestando estádio para todo mundo, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fabrício. Bola nas costas também? Não é bola nas costas, mas é para saber o teu sentimento mesmo. Eu imagino, óbvio, que o torcedor do Inter, assim como do Grêmio, tá louco para voltar a comparecer ao seu estádio, né? Mas por ser uma eliminatória e por ser contra o Juventude, né? E por ter o caráter decisivo que tem um jogo eliminatório, só tem uma partida em casa para fazer, né? Não seria simbolicamente mais atraente voltar no jogo contra o Juventude do que contra o Vasco um domingo à noite? Mas eu acho que tem que jogar tudo que der no... Simbolicamente, sim, mas se tu tem a possibilidade de jogar em casa, para que tu vai jogar no Heriberto Wilson, ou no, sei lá, o Orlando Scarpelli, ou em Caxias do Sul, se tu tem... Não, fiquei curioso, por isso que eu te perguntei. Tu tem razão na tua colocação, mas se tá pronto, vamos, né? Correto. É isso. Então é isso. Tu quer fazer mais alguma ponderação? Do debate? Foi um bom boa debate, qualidade, uma quinta-feira. Exato. Nós estamos num bom ritmo. O pessoal está gostando. Está gostando bastante. Então, pessoal, ficamos por aqui em mais uma edição do CP Futebol Clube. Deixa o seu like, se inscreva no canal. O que mais, JP, que a gente fala? Joinha, tem que fazer. Tem que deixar o joinha também. E mandar para os amigos, para os inimigos, né? Afinal, aqui é um Grenal, né? Daqui a pouco o cara não gostou de uma opinião nossa aqui, manda para um... Olha aí o que os caras estão falando. Deixar o amigo... Mandar para o Renato. Não, a gente só fala bem do Renato aqui. Pro Cudê, talvez. A gente também só fala bem do Cudê. A gente só fala bem de todo mundo. Então, ficamos por aqui. Nessa sexta-feira tem mais. Bom Grenal a todos.